Oi, preciosidade do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Jéssica Cerqueira e estou aqui hoje para semear boas sementes na sua vida, através de leitura diária da palavra e comunhão com Deus. E não poderia ser de uma forma melhor que essa. Você que está chegando aqui agora ou me acompanha já há algum tempo e ainda não se inscreveu no botão aqui abaixo, se inscreva, ative o sininho, curte esse vídeo e compartilha. Bora juntos semear boas sementes na vida de outras pessoas, tá bom? Então vamos começar a nossa leitura de hoje com mais uma oração. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, por mais uma vez poder estar aqui, Senhor, lendo a Tua palavra e entregando, Senhor, este conteúdo aqui a essa outra pessoa que está me ouvindo. Vá de encontro, Senhor, com a sua vida independente, Senhor Jesus, de qualquer situação. Encha ela, Senhor Jesus, do Teu amor, da Tua paz, Senhor, da Tua calma, da Tua tranquilidade, Deus. Ensina, Senhor, cada dia mais a buscar a Ti em espírito e em verdade. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Espírito Santo do Senhor, nosso coração está aberto para receber mais um dia da Tua palavra. Eu te peço, em nome de Jesus, abençoe essa leitura de hoje. Amém! E na leitura de hoje nós vamos ler o nosso 140º dia. Na passagem de hoje nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 26, ao capítulo 28, versículo 25. Davi poupa mais uma vez a vida de Saul. Capítulo 26. E vieram os ifeus a Saul a Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro de Áquila, à entrada de Jesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar a Davi no deserto de Zife. E acampou-se Saul no outeiro de Áquila, que está à entrada de Jesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e viu que Saul vinha após ele ao deserto. Pois Davi enviou espias, e soube que Saul vinha de certo. E Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deixado Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. E Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E respondeu Davi e falou a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E disse a Abisai: Eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira. E Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira, e a bilha da água, e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, e foram-se. E ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. E Davi, passando a outra banda, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse: Quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és varão? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardastes tu o rei teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor? Não é bom isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos de morte. Vós que não guardastes a vosso senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora, onde está a lança do rei e a brilha da água que tinha sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: Minha voz é, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor assim o seu servo? Pois que fiz eu?
E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, ó Rei meu Senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, cheire ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor. Se o Senhor te incita contra mim, cheire ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor. Pois eles me têm repelido hoje, para que eu não fique apegado à herança do Senhor, dizendo: vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame meu coração na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança do rei. Passe cá um dos jovens e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te tinha dado hoje na minha mão. Porém, não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que, assim como foi a tua vida hoje, de tanta estima aos meus olhos, de outra tanta estima seja a minha vida aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás, e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho, e Saul voltou para o seu lugar. Davi vai ter outra vez com Aquis, rei de Gate. Capítulo 27. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. Assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com 600 homens que com ele estava a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa, Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. E disse Davi a Aquis: se eu tenho achado graça aos teus olhos, dai-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo, na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. E subia Davi com os seus homens, e deram sobre os Gesuritas e os Gerzitas e os Amalequitas, porque antigamente eram estes os moradores da terra, desde como quem vai para sul até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra, e não dava vida a homem nem a mulher, e tomava ovelhas e vacas, e jumentos e camelos, e vestes, e voltava e vinha a Aquis. E dizendo Aquis: sobre onde destes hoje? Davi dizia: sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Jerameleus, e sobre o sul dos queneus. E Davi não dava vida nem a homem nem a mulher, para trazê-los a Gate, dizendo: para que, porventura, não nos denuncie, dizendo: assim Davi o fazia. E este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aquis confiava em Davi, dizendo: fez-se ele, por certo, aborrecível para com seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Saul consulta uma pitonisa de Endor. Capítulo 28. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe, de certo, que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores.
E ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam a Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria, para que eu vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Dor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes. E foi ele e com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas. Porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que esse era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me desinquietastes fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor, e não executastes o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e os teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que deu ouvidos à tua criada a tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que dissestes. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas forças, para te pôres a caminho. Porém ele o recusou e disse: Não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz. E levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa uma bezerra cevada, e se apressou e a degolou, e tomou farinha e a amassou, e a cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se, e foram-se naquela mesma noite. Estudo de hoje, 1 Samuel, capítulo 26, versículos 5 ao 9. Por que Davi recusou-se a matar Saul? Essa não foi a primeira vez que isso aconteceu a Davi. Outras pessoas poderiam ter concluído que Deus estava deixando clara a sua vontade. Abisai estava apenas tentando proteger Davi, mas este recusava-se a matar Saul, porque respeitava a sua autoridade e posição como o rei ungido de Deus. O Senhor havia colocado Saul no poder e não o havia removido ainda. Davi estava determinado a seguir o Altíssimo, e isso significava recusar-se a assassinar o rei, mesmo quando teve oportunidades perfeitas. Davi confiou no tempo de Deus. Nossas mais fortes decisões morais
são aquelas que fazemos antes de surgir uma situação tentadora. Quem você seria em uma situação assim? Davi ou os seus homens? Para ser como Davi e seguir a Deus, devemos perceber que não devemos agir de forma errada para fazer a justiça. Não podemos agir erroneamente, mesmo que isso traga o resultado certo. Precisamos realizar a obra de Deus, à maneira do Senhor. Isso significa confiar no tempo do Pai, mesmo que seja demorado. João capítulo 11, versículo 1 ao 53. A morte de Lázaro, capítulo 11. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe deixara enxugar os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. E Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também, para morrermos com ele. Jesus conforta as irmãs de Lázaro. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu: Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: O Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-no, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus ressuscita Lázaro. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. E disse Maria, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias.
E disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. A conspiração para matar Jesus. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então o chefe dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está este homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus, que estão espalhados, para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Estudo de hoje, João capítulo 11, versículos 5 e 6. Quando seu irmão ficou doente, Maria e Marta procuraram Jesus para pedir ajuda. O mestre amava essa família e costumava ficar com ela. Esses irmãos acreditavam em sua capacidade para ajudar, porque havia presenciado seus milagres. Jesus sabia da dor deles, mas não respondeu imediatamente, pois o seu atraso tinha um propósito específico. Se Jesus estivesse com Lázaro nos momentos finais da sua doença, ele teria o curado em vez de deixá-lo morrer. Mas Lázaro morreu para que o poder de Cristo sobre a morte fosse demonstrado aos seus discípulos e às outras pessoas. Nós também conhecemos os milagres de Deus, tanto nas Escrituras como em nossas vidas transformadas. Quando precisamos de ajuda extraordinária, Jesus oferece recursos extraordinários. Devemos rapidamente procurá-lo para obtermos assistência. Mas, quando o fizermos, devemos deixar para que Cristo trabalhe conforme o seu tempo, de acordo com o seu tempo. Quando esperamos no tempo de Deus, podemos pensar que Ele não está respondendo, ou até mesmo que Ele não está fazendo da forma como nós queríamos. Mas devemos nos lembrar que Ele suprirá todas as nossas necessidades, de acordo com a sua agenda e os seus propósitos perfeitos. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19. O tempo de Deus pode cansar a nossa paciência, mas Ele usará a nossa vida e morte para cumprir coisas maiores para a sua glória. Orando os Salmos. Ore pelas nações e por todos os povos, que todos adorem o Senhor. Salmo capítulo 117, versículo 1 e 2. Deus é louvado por amor da sua bondade e veracidade. Capítulo 117. Louvai ao Senhor, todas as nações, louvai-o, todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Provérbios capítulo 15, versículo 22 e 23. Os planos fracassam por causa de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Eu convido você que chegou até aqui a semear boas sementes. Como? Curtindo e compartilhando esse vídeo. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Eu espero você aqui para a próxima leitura. Tchau!